Honda vai jogar ou não? Não, a princípio vai jogar, se houver jogo, né? Vocês sabem melhor do que eu que está a haver aí uma reunião em que os responsáveis pelo futebol carioca estão à espera daquilo que os governantes vão decidir. Eu acho que eles, por si só, já deveriam ter tomado uma decisão clara, né? Porque a questão é, futebol sem torcida certamente não terá um dos dois protagonistas do fenômeno do futebol, que são jogadores e público. É isso que faz a magia do futebol no mundo todo, não é isso? Então vai se tomar uma decisão de que jogar de portões fechados. A pergunta que eu faço é o seguinte: jogadores e profissionais, raça diferente, estão imunes ao coronavírus? Não faz sentido, simplesmente não tem lógica isso, né? Por que evitar torcedores e por que não evitar também que os profissionais, né, que não são só jogadores, estejam sujeitos a qualquer situação dessa? A pergunta que eu faço, porque aqui no Brasil me parece que profissionais de futebol é uma raça que está imune a qualquer tipo de problema social, entendeu? De saúde, ou seja lá do que for. Em relação agora, caso o Honda, né, possa jogar, enfim, tenha jogo, aconteça o jogo, você já tem uma forma definida em relação ao que você possa falar, é claro, como o Honda deve jogar, como o Honda deve estrear com o Botafogo? É claro, isso já está sendo preparado desde que ele está a treinar com o grupo aí. Nós temos algumas hipóteses. Para mim é muito tranquilo, porque quando você tem algumas opções é bom, né? Do que apenas ter uma ou não tê-la. E ele nos dá essa possibilidade. Então, não vejo dificuldade nenhuma. A pergunta que eu vou fazer, cara, respondendo a sua pergunta, é a seguinte: no jogo com o Boa Vista, como que a equipe jogou? Não, em termos de escalação. Vamos ver se você esteve presente. Estava de folga nesse dia. Está explicado. Mas outros companheiros não estavam. Como foi? Preciso falar alguma coisa a mais? Não, é uma opção, né, cara? Entendeu? Então, eu acho que é possível, cara. A pergunta que vocês podem falar, dá para jogar o Bruno e o... Certamente virá essa pergunta, eu vou antecipar. O Bruno e o Honda? Claro que dá, cara. Não tem nenhuma dificuldade. Muda um pouco a característica da equipe, porque se isso acontecer, nós vamos precisar ter atenção a uma outra situação, que eu não posso falar aqui, senão eu vou dar de bandeja, não para você, mas para o adversário, o que pode rolar, né? Boa tarde, Paulo. Eu queria saber, na sua visão de gestor de futebol, até em outros clubes, o que um jogador como o Honda agrega ao elenco? Um astro do futebol, digamos assim, talvez o maior jogador do futebol japonês, o que ele agrega ao clube como atleta? Não, aí entra numa situação, né? Eu morei no Japão 2 anos. E eu acho que qualquer pessoa de outro país, especialmente de países como o nosso, quando vivem lá, tomam um banho de cidadania, entendeu? Faz muito bem. É uma cultura que nós sabemos, né, cara? E, portanto, ele, como jogador, que está dentro do grupo, faz parte do grupo, logicamente que vai trazer coisas importantes em relação a essa disciplina, né? A maneira como encara o lado profissional, né? A maneira como se sente envergonhado em não ter performance, né? Isso é real no japonês e transcende o futebol, cara, né? E como jogador, é um jogador que vai agregar muita qualidade à nossa equipe, porque faz aquilo que, para mim, hoje é o fundamental, que a equipe jogue sempre com o olhar posto no gol adversário, ou seja, para frente. Os caminhos estão para frente, nós temos que saber fazer isso aí, né? O fato de você, às vezes, recuar a bola, não é porque você quer recuar a bola, é para poder gerar espaço entre as linhas do adversário e poder ter um caminho
mais vertical nisso. E ele é um jogador que, quando ele vai receber a bola, o corpo dele já está preparado para fazer a bola fluir preferencialmente para frente, né? Então, acho que vai ser muito importante para nós, é importante entendermos isso, os demais jogadores, especialmente os homens que jogam em uma posição mais avançada. Boa tarde, Autuori. Tentando voltar ainda à questão tática, nesse encaixe dele com o Bruno, tem como jogarem numa linha de 4, atrás do Pedro Raul, talvez no 4-1-4-1, e tem como manter essa linha alta com os zagueiros rápidos também, com o Honda e o Nazário também jogando? Tem, claro, cara. Essa questão de linha alta tem a ver, cara. Né? Se fala muito em linha alta. É impossível você... Primeira coisa, quando se fala em compactar, cara, existem regras claras para que você possa realmente estar compactado. Isso tem a ver com as distâncias laterais, ou seja, entre os componentes dos setores, e com a distância vertical entre os setores, né? Ou seja, defesa, linha de meio campo e linha de ataque. Então, isso tem regras. Compactar não é juntar de qualquer maneira e botar todo mundo na frente. Então, você tem duas maneiras de fazer isso. Quando você está marcando mais alto, é a tua linha de defesa subir, para não dar espaço entre os setores, e quando estiver defendendo mais baixo, cara, é a linha de ataque encostar um pouco no meio campo para evitar esses espaços entre linhas. Eu acho que a gente fez muito bem isso no jogo contra o Flamengo, né? Falaram que a gente defendeu bem, defendemos, mas nós subimos muito a marcação, cara. Nós induzimos alguns momentos o Flamengo a cometer erros, né? Tá aí, cara. As imagens mesmo hoje estávamos vendo e vou analisá-la com os jogadores em função disso, dessa situação. Então, é perfeitamente possível, sim, cara. Agora, ela vai demandar outras coisas, né? Que eu me reservo o direito de não falar aqui, porque é uma coisa estratégica, mas que vai me forçar a ter um olhar um pouco diferente em relação a quem vem de trás, né? Eu estou falando Bruno com o Honda. Boa tarde, Paulo. Queria, por favor, que você falasse um pouco mais sobre esse problema do coronavírus que a gente está vivendo, como que o futebol, o clube podem seguir, mesmo com quase todo o país parando, enfim, como que isso entra dentro da rotina do dia a dia de vocês. E depois também sobre o campo e bola, se você puder. Na terça-feira você falou sobre possivelmente refrescar alguns setores ou um setor do time por conta dessa sequência. Se vocês já tomaram uma decisão sobre isso? Sim, mas agora eu fico... Eu não, todos nós, treinadores e jogadores, ficamos completamente sem saber se vai haver ou não jogos, né? Entendeu? Porque tem o jogo do Bangu, tem o jogo da Copa do Brasil. Então, eu não vejo uma federação a tomar uma decisão contrária às outras, né? Tem que ser uma tomada de decisão geral. E isso é uma coisa que transcende o futebol. É exatamente essa questão, é muito bem colocada, que me permite dizer isso. Às vezes parece que o mundo do futebol fica alheio àquilo que se passa. Falamos isso aqui ainda há pouco. E não é isso, cara. Logicamente que afeta, logicamente que preocupa a todos, né? Qualquer cidadão hoje... Mesmo aquele mais irresponsável, entre aspas, né, cara, tem uma certa preocupação, né? Então, nós temos que pensar que o futebol, né, cara, de novo, me permita falar isso aí, é antropologia pura, é o homem no contexto. Por que nós vamos analisar o futebol de uma outra forma? Então, se tiver que parar, tem que parar tudo, cara. Se tiver que mudar completamente o calendário desse ano, há que se fazer isso, cara, né? Eu estava até fazendo uma analogia, logicamente é uma analogia, cara, mas não houve Copa do Mundo em épocas de guerra, cara. Hoje não há guerra entre povos, graças a Deus, espero que nunca mais haja, mas há uma guerra contra um vírus, que não está apenas aqui ou acolá, está em todo quanto é lugar, está no mundo todo. Bom, então tem que se tomar medidas responsáveis por isso, né? Tem que tomar medidas responsáveis e austeras e fortes, né? Isso são os responsáveis que têm que fazer. Por isso que eu não admito que os homens que comandam o futebol do Rio, do Brasil, seja lá, que estejam à espera do que o governo vai fazer. Não exigem tanto que o futebol dê exemplos? Está aí um momento como esse, cara. E por que a gente está esperando ainda? Não entendo. Sinceramente, não posso entender.
Paulo, boa Oi, tarde. tudo Ainda bem? sobre esse assunto, tudo bem. A gente tem a informação que a CBF deve se manifestar hoje até o fim do dia. A gente estava lendo agora há pouco aqui a orientação do Ministério da Saúde de que os eventos esportivos sejam cancelados caso tenha tempo hábil. Então, fica a dúvida se eles vão fazer isso já para esse fim de semana ou só a partir das partidas do meio de semana e semana que vem. E aí, esse ponto do Honda é delicado porque o torcedor esperou muito por esse momento da estreia, do contato com ele. Isso para mim é o de menos, já se espera, cara. Entende, cara? E tempo hábil, cara, contra tudo aquilo que está a acontecer, cara, se fosse um dia antes, acabou, cara. Essas tomadas de decisão têm que ser responsáveis e corajosas, cara, né, cara? Isso é muito fácil, se tiver tempo hábil. O que é o tempo hábil, cara? Da maneira como a coisa está se propagando aí, entende? Me parece até que alguns clubes co-irmãos aí fecharam até para imprensa, profissionais da imprensa. Afeta todo mundo, cara. Nós, quando eu falo nós, aqueles que são intervenientes no fenômeno do futebol, e vocês são, e têm uma parcela enorme e vital e fundamental de importância nisso tudo, cara, pô, nós somos pessoas como as outras. Por que agora nós vamos ficar alheios a isso aí? Porque é o futebol, cara? Então é um respeito que tem que haver com todos, cara.